Muita gente me questiona, né? Gustavo, mas eu vou fazer um curso de interpretação, mas eu não quero atuar, cara, eu não quero ser atriz, não quero ser ator. Pera lá, a arte da interpretação nem sempre, nem necessariamente é só aplicada para quem quer trabalhar com ela, né? Mas Gustavo, como assim? Você está falando que interpretar então não é uma profissão? Não, ela é aplicada dentro de alguns conceitos, sim. Mas hoje a gente está falando da interpretação aplicada no cotidiano, no dia a dia. E o que é isso? É desde o básico de respirar, ter presença, saber me colocar, saber me importar, pensar qual é a altura da minha voz, o tom que eu vou usar, se eu vou falar mais sério, eu procuro fazer mais pausas, eu procuro jogar a minha voz um pouco mais grave, eu já fecho um pouco mais a minha aparência e começo a questionar um pouco e começo a mostrar um pouco mais de agressividade na forma que eu estou falando. E vocês começam a entender que a pessoa vai se armando para falar tais coisas. A pessoa vai se armando para falar. Mas aí se eu quero ser um cara sorridente, descontraído, né, falando sobre a vida, um bom vivan, e eu penso, eu sorrio, eu prolongo as palavras, ou se eu vou falar muito rápido falando que eu sou uma pessoa um pouco mais acelerada do normal, chovendo muito conteúdo, falando muito sobre, isso passa informações sobre quem sou eu para vocês. Mas dá pra gente manipular. Então, por exemplo, eu não vou falar com vocês da forma que eu falo com minha filha, porque com minha filha eu falo de uma forma. Eu não vou falar com vocês da forma que eu falo com minha mãe, porque com minha mãe eu falo de outra forma. Então, peraí, então tem o Gustavo pai e o Gustavo filho, são outras pessoas. E tem o Gustavo professor. Tem o Gustavo professor após a turma ter quebrado um equipamento. E tem o Gustavo professor após a turma ter feito um filme lindo. Pronto, são dois Gustavos em dois momentos diferentes. Então isso quer dizer que a gente tem uma tendência a nos levarmos por emoção. E isso tem uma influência externa. Então, às vezes você teve uma noite conturbada, não dormiu direito, discutiu pela manhã com alguém que você ama, e você vai chegar às vezes meio irritado, mas a gente tem que manipular para que isso não haja uma influência. Então aí a primeira tática da interpretação no nosso dia a dia, controle de emoção, né? Outra tática que eu já ia falar, respirar, postura. Outra tática é a forma de fala, a gente pensar como a gente vai falar. Outra forma é a gente anotar, a gente estudar o que a gente vai falar. Se eu vou me apresentar, se eu vou fazer uma apresentação importantíssima de um trabalho, eu vou me preparar, anotar em tópico, palavras-chave, vou fazer uma historinha com começo, meio e fim, para que as pessoas entrem na minha narrativa. Então tudo isso vem de base, vem de técnica teatral, né? A gente está aqui comunicando, a gente está aqui narrando. Então não é só para quem está atuando, recebendo para isso, gravando um filme, fazendo uma peça. Agora não é mais o Gustavo, agora é o Bruno que está falando. O Bruno... Não é só isso, né? O Gustavo, existem vários tipos de Gustavo para cada situação, para cada influência que ele quer ser nas pessoas. Então, existem personas diferentes aqui dentro. E por falar em personas, e por falar em essência, e por falar em construção, a gente começa a entrar em construção de personagem, a gente vai para o nosso próximo conteúdo, porque lá, sim, eu vou falar sobre construção de personas e de personagem. Obrigado.